Eu estava sentado aqui e Mateus ministrando, o louvor me chamou a atenção. Ele falou que o pai dele escreveu umas palavras, entregou para ele foi para o quarto. E o Espírito Santo me incomodou ali. Você que é pai, quem é pai aqui? Os conselhos que você dá para o teu filho têm um impacto muito grande. Você que é filho e que ouve os conselhos dos seus pais, também há um impacto muito grande. E Deus me inspirou ali no momento que Ele falou, me chamou muita atenção e eu queria compartilhar com você, antes da palavra, e também é a palavra de Deus. Não precisa projetar, eu vou ler aqui, não sei se vai dar para ler tudo, que são 27 versículos. Jesus. Só isso. Mas olha só, o conselho, o que um conselho pode impactar na tua vida? Aonde pode te levar? Provérbios 4 diz assim: ouçam os meus filhos a instrução de um pai. Estejam atentos e obterão conhecimento. O ensino que lhes ofereço é bom, por isso não abandone a minha instrução. Quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia do meu pai, um filho muito especial para minha mãe, ele me ensinava e dizia: apegue-se às minhas palavras de todo o seu coração e obedeça os seus mandamentos. Perdão, os meus mandamentos, e você terá vida. Procure obter sabedoria e conhecimento. Não se esqueça das minhas palavras, nem delas se afaste. Não abandone a sabedoria, e ela protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria. Use tudo que você possui para adquirir entendimento. Dedique alta estima e sabedoria, e ela o exaltará. Abrace-a, e ela honrará. Ela porá um belo diadema sobre a sua cabeça, e lhe dará de presente uma coroa de esplendor. Ouça, meu filho, e aceite o que digo, e você terá vida longa. Eu o conduzi pelo caminho da sabedoria e encaminhei por veredas retas. Assim, quando você por elas seguir, não encontrará obstáculo. Quando correr, não tropeçará. Apegue-se à instrução, não abandone, guarde-a bem, pois dela depende a sua vida. Não siga pelas veredas dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se e não se detenha. Pois eles não conseguem dormir enquanto não fazem mal. Perdem o sono se não causarem ruína a alguém. Pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Nem sequer sabem em que tropeçam. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste-se da sua boca palavras perversas. Fiquem longe dos seus lábios a maldade.
Olhe sempre para frente. Mantenha o olho fixo no que está diante de você. E eu acrescento Jesus. Veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Conselho do Senhor para quem é filho e quem é pai. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos focar muito em Jesus. A nossa vida, ela é cheia de obstáculos. Amém? Quem concorda? Nós temos obstáculos a todo momento. Todo momento. Agora, Deus, Jesus, Ele está sempre nos orientando de forma plena, mostrando para nós, dando direção para nós, a todo momento, para que a gente não venha tropeçar, até como que a gente acabou de ler agora, dando direção, o caminho. Ele mesmo disse, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. E eu pergunto hoje, e aí você pode perguntar-se a si mesmo, por onde nós estamos andando? Que caminhos são esses? A vida é cheia de obstáculos? Sim, muitos. Mas o Senhor, Ele tem um carinho, um amor tão grande pela sua igreja, que Ele vai dando direção a cada culto, a cada palavra, a cada versículo. Ele vai mostrando para nós por onde devemos andar. Só que diante das dificuldades ou até as adversidades da vida, que o nosso adversário coloca diante de nós, em algum momento, você pode até estar se desviando, não dando atenção ao que o Senhor tem falado. E eu queria compartilhar com a igreja hoje uma palavra que falou muito forte em meu coração. E nós vamos estar meditando um pouquinho em 1 João, capítulo 2. E eu queria só trazer conhecimento, mesmo que você já conheça, mas para relembrar. Quem era João? Nós temos dois João, João Batista e João Evangelista, o apóstolo João, que é esse que nós vamos estar falando hoje, conversando hoje. E eu queria que você tivesse um pouquinho só de conhecimento de quem era João Batista, de quem era João, apóstolo João, o evangelista, o discípulo amado de Jesus, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, pescador. O pai deles também era pescador. Mas esse moço tinha alguma coisa que chamava a atenção de Jesus. Imaginem isso. Jesus falando, meu amado. Porque ele era amado, Jesus falava isso o tempo todo. E esse moço, ele foi conhecido, ele é conhecido, como ele escreveu as 3 epístolas, ou as 3 cartas. Também ele escreveu o Apocalipse. Um homem que foi levado em cativeiro, preso, colocado num lugar terrível,
na ilha de Patmos. Mas a confiança, a certeza, a perseverança em Cristo Jesus não saiu do seu coração. Mesmo diante de toda aquela dificuldade, diante de todo aquele problema que ele estava vivendo, mas o coração dele estava firmado na rocha. Ele poderia ter desistido? Sim. Se fosse um de nós, como que Jesus nos chamaria? Não agora, porque agora você é de Jesus. Amém? Então agora ele fala: filhinho meu, menina dos meus olhos. Mas aquele moço, naquela época, ele sofreu coisas que a gente não aguentaria. E eu acho interessante, pastor Wilson, que o apóstolo João foi o único que não foi martirizado. Ele morreu por morte natural. Olha quanto amor. E morreu com seus 100 e tantos anos. Não tem uma especificação da idade dele exata. Mas entre 70 e 100 anos após a morte de Jesus Cristo, esse moço, ele vai para um lugar conhecido como a Ásia Menor, ou hoje conhecido como Turquia. E dentro daquele quadro, daquela época, as pessoas estavam se desviando da presença de Jesus. E ele, de encontro com a igreja, com os fiéis, vendo a necessidade e a dificuldade, porque estava se plantando várias religiões naquela época, ele começa a trabalhar dando conselho para aquele povo. Será que é diferente os dias de hoje? Será que quando você vem à igreja, será que nós entramos por essas portas na intenção de só ouvir? Ou na intenção, no nosso coração, de ser transformado, de mudar, até mesmo os nossos pensamentos? Porque os nossos pensamentos é uma loucura. Se você parar para analisar agora, nesse exato momento, você já pensou 10, 15, 20 coisas ao mesmo tempo. Por isso que existe o culto racional, onde você oferece o seu próprio corpo em sacrifício vivo de louvor, como está escrito lá em Provérbios. É porque você veio para fazer uma entrega para Deus. Você veio para se entregar a Ele e dizer: Pai, eis-me aqui, me ajuda. Ajuda os meus pensamentos, me ajuda a me recolocar nos teus caminhos, porque o meu pé escorregou um pouquinho para a esquerda, o outro foi para a direita e eu fiquei um pouquinho atordoado. Mas hoje, isso deveria ser o nosso pensamento. Eu vim à tua casa, Pai, para te ouvir, para que o Senhor fale comigo e que eu possa sair daqui com os pensamentos totalmente diferentes. Que os meus caminhos não venham mais ser escorregadios, mas que sejam firmes na rocha. Assim tem que ser os nossos pensamentos. Mas nós pensamos tantas coisas, que às vezes você senta aí e fala: o que é que eu estou fazendo aqui? Mas a palavra de Deus, ela é espetacular. Ela revigora. A palavra de Deus, ela renova
pensamentos. A palavra de Deus renova o nosso coração. E eu quero aqui compartilhar com você essa passagem que é muito forte. E antes de entrar na palavra, só para deixar bem claro como que Jesus amava tanto o apóstolo João, que lá em João capítulo 19, versículo 25 ao 27, diz assim: no momento em que Jesus na cruz entrega a sua mãe Maria aos cuidados do discípulo amado João, dizendo: mulher, eis aí o teu filho. E ao discípulo João: eis aí a tua mãe. Jesus, ele confiava, tinha certeza de quem era João, porque ele confiou Maria a João, colocando em João a responsabilidade de cuidar de Maria, e colocando também a responsabilidade de Maria cuidar de João. Por isso que ele era o discípulo amado, porque Jesus, ele conhecia o coração de João. Jesus conhece o coração de cada um aqui. Ele é o único que sonda os corações. Ele sabe o que você tem pensado. Ele sabe o que você vai pensar daqui a 30 segundos. Ele já conhece o teu pensamento, porque ele é onisciente. Ele está além daquilo que nós pensamos. Por isso que Jesus, ele se torna para nós, ele é para nós o caminho, a verdade e a vida. Porque ele já conhece tudo. Cada passo que a gente vai dar, ele já sabe. Primeiro João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus filhinhos, ele diz, não pequeis. Mas se você pecar, João falando para o povo daquela época, hoje Deus me usando aqui através do Espírito Santo, se você pecou, e se você se arrepender agora, nesse exato momento, tem um advogado, porque o nosso adversário, ele é acusador, sim ou não? Ele vai colocar na nossa mente que se você pecou, você está condenado. Mas eu quero lembrar para você que hoje nós temos um advogado. Mas não se esqueçam que logo ele também será o justo juiz. Então o momento do arrependimento é hoje, não é amanhã. O momento de você se arrepender é agora. É você falar: Senhor, eu me arrependo, me apresento diante de Ti, porque eu sei que o Senhor é o meu advogado. Então, é o Senhor que vai apresentar diante do Pai as minhas razões. Então eu me entrego totalmente a Ti. Esse hoje é o nosso papel como cristãos. Tem alguém aqui que não é pecador? Por isso que é necessário a gente se arrepender todos os dias. Todo momento. Porque todos nós somos pecadores. Você pode falar: não, pastor, eu não pequei. Mas você pensou, pecou.
Então o João, ele nos chama a atenção: meus filhinhos, olha, estas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Como ele estivesse falando assim: emprestem não volte ao pecado, se arrependam. Por onde você tem andado? O que você tem feito? O que você tem pensado? O que você agora, nesse momento, está pensando? Será que você está pensando nas coisas eternas? Nas coisas de Deus? Lembro aos irmãos, hoje nós temos esse advogado, Jesus Cristo, que está pronto para nos perdoar, porque Ele já se ofereceu em sacrifício vivo, derramou o seu sangue por cada um de nós. No versículo 2 ele diz: e Ele, Jesus, é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. O que é a propiciação? A propiciação é um ato de apaziguar a ira divina. E aí eu volto agora a repetir: o pai e o filho. Quando o seu filho erra, você fica irado? Quem é pai aqui? Me ajuda a pregar. Fica irado ou não fica? Fica. A vontade é, mas você fala: não, eu vou dar um conselho para o meu filho. E aí, quando se fala em propiciação, lá atrás, no Antigo Testamento, os sacerdotes ofereciam sacrifícios. Quem conhece? Amém? No tabernáculo, na entrada do tabernáculo, existia o lugar propício para o sacrifício, para que o pecado do povo fosse perdoado. Só que aquele sacrifício era um sacrifício provisório, não era para todo sempre. E quando eles faziam aquele sacrifício, aquele sangue era derramado para que o pecado do povo fosse perdoado. Só que tinha que fazer ano a ano. E aí vem Jesus com todo o seu resplendor, e Ele se oferece em sacrifício. Ele se entrega. E esse sacrifício que eu falei para você, que é para apaziguar a ira divina, ele afasta o julgamento de Deus sobre o pecado. Isso é realizado, pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz, que sobre os pecados restaura a relação entre Deus e a humanidade e demonstra a justiça de Deus. A propiciação não é um ato humano para agradar a Deus, mas um ato divino de Deus para prover em meio à reconciliação através da morte de Jesus. Então Jesus veio para reconciliar a cada um de nós com Deus. Porque Ele sabia que por nossos próprios meios nós não iríamos conseguir. Então Ele se oferece
Ele vem. Eu vou ler de novo para ficar bem claro no seu coração. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, sacrifício. E não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo. Ele morreu por cada um ser vivente. Por cada um. Ele não falou, eu vou me sacrificar, me crucificar por um, por dois, mas por todos. Porque Ele sabia que nós não teríamos condições para isso. Ele sabia que se nós tentássemos por nós mesmos, seria um sacrifício de tolo. Mas Ele se entrega exatamente para nos reconciliarmos com Deus. Por isso que eu falei do arrependimento. Quando você se arrepende, Jesus se apresenta diante de Deus. E você olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da tua fé. Isso torna o teu caminho muito mais fácil. Te conduz com muito mais clareza. Ele te enche muito mais de sabedoria. Porque você está buscando o caminho verdadeiro. Ele continua falando no versículo 3. E nisto, sabeis que o conhecimento, se guardarmos os seus mandamentos, e nisto sabemos que o conhecermos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E quantas pessoas hoje, no meio cristão, você fala com elas, elas dizem que conhecem Jesus? Quantas? E aí o que nos chama a atenção é que ele fala, ele é muito específico, muito claro. Aquele que diz, eu o conheço, está falando de Jesus, e não guarda os seus mandamentos, ele é totalmente mentiroso. Por que ele está falando isso? Tem alguma razão? Se eu conheço a Jesus, porque Jesus te conhece. Amém? Jesus conhece cada um de nós. Jesus conhece o nosso coração? Conhece. Agora, por que ele falou e não guarda os meus mandamentos? É porque ele já sabia que muitos, mesmo confessando que conhece Jesus, se desviaria, sairia dos seus caminhos. Porque aquele que conhece a Cristo verdadeiramente, ele não se desvia. Aquele que conhece os mandamentos do Senhor, ele permanece firme. João, ele conhecia Jesus. Ele conhecia os mandamentos de Jesus. Nós, hoje, como cristãos, conhecemos os mandamentos de Jesus. Por quê? A gente não cumpre. Por que a gente se desvia? Porque a gente não segue verdadeiramente o que está escrito. Por que a gente não guarda os mandamentos do Senhor em nosso coração?
é para pensar. Os caminhos de Jesus nos leva a uma porta estreita. Ela não é larga. Nessa porta estreita você não vai passar com os passos largos. Você vai passar com os passos pequenos. A palavra de Deus nos chama a atenção hoje. Para que a gente venha pensar: por onde eu tenho andado? Aonde estão indo os meus passos? Será que eu estou seguindo verdadeiramente os passos de Jesus? Os mandamentos de Jesus? Será que eu estou verdadeiramente sendo fiel a Ele? A verdade é que nós mesmos, nós não nos conhecemos. A gente não nos conhece. Você conhece o seu coração? Você sabe que nele lá está? O salmista, lá em Salmo 139, 23 e 24, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelos caminhos eternos. O salmista reconheceu que ele mesmo não sabia o que se passava. E ele pede para que o Senhor sonde. Será que nesse momento a igreja está pedindo para Jesus sondar os seus corações? Sonda-me, Senhor. Vê se há alguma coisa aqui que não te agrada e tira de mim. Preciso te amar mais, porque João era o discípulo amado de Jesus. Você hoje é discípulo de Jesus. Pergunta para Deus agora, o teu coração: Senhor, vê se há algum caminho mau em meu coração. Aí eu acrescento aqui: vê se há alguma coisa a mais em meus pensamentos que não são os teus pensamentos, para que eu possa mudar a direção, se eu estou indo para a direita ou para a esquerda, que o Senhor me coloque, como o Senhor já passou por todo esse sacrifício a meu favor, e o Senhor possa me colocar agora nesse caminho, que eu possa olhar somente para Ti. São esses pensamentos que nós temos que ter. São esses pensamentos que nós temos que trabalhar todos os dias. Situações virão, problemas vão acontecer, porque Jesus não mente. Ele disse que neste mundo tereis aflições, mas é necessário que eu e você venhamos a pensar como Jesus pensa. Que nós venhamos caminhar como João caminhava com Jesus, para ser chamado de meu amado. Esse homem se entregou totalmente para Deus, totalmente para Jesus. E nós? Será que a gente só se entrega para Deus quando estamos na igreja? Como que são as nossas reações lá fora? Como que são os nossos pensamentos fora da igreja?
O que temos pensado? O que temos feito? Tem agradado a Deus? O que a gente tem falado? Tem sido o amor de Deus? Aonde você chega, as pessoas se reconhecem como filho de Deus? Irmãos, eu não estou puxando a orelha de ninguém aqui não, tá? Pelo amor de Deus. Estou falando que Deus está botando no meu coração, não está nem escrito aqui. Porque Deus, Ele nos dá a direção, para que a gente venha a ser transformado, renovado, para encararmos o mundo lá fora. É isso que Jesus quer. É que você chegue em algum lugar e alguém te reconheça como um filho amado de Cristo Jesus. Não estou aqui, eles estão me acompanhando agora, me exaltando jamais. Quem sou eu? Misericórdia. Mas eu cheguei numa empresa essa semana e desceu 2 rapazes e falaram: pastor, preciso falar com o senhor. Por favor, filho, orem por mim e pela minha família. Amém, vamos orar. Aí ele falou: posso escrever o nome do meu irmão para o senhor levar e orar lá na igreja? Eu falei: mas a igreja está aqui agora. A igreja sou eu, você e o nosso irmão aqui amado. Vamos clamar a Deus aqui agora pela vida dele, pela vida da sua família, e Deus vai te honrar, porque Deus não mente. E nós oramos no pátio da igreja, na frente da porta de distribuição. Falei: Deus está aqui. E se você desceu até aqui, é porque Deus quer fazer um milagre na tua vida. Não estou falando isso para me exaltar, não, é para exaltar o nome do Senhor. É porque você tem que ser filho amado de Deus. Você tem que chegar nos lugares e as pessoas têm que te reconhecer como filho, como embaixador de Cristo, luz do mundo, sal da terra, transformando, porque foi para isso que o Senhor nos criou. Para a gente transformar aquelas vidas que estão perdidas. E como que transforma, pastor? Orando, buscando, falando da palavra de Deus. Por isso que Ele nos deixou aqui. Deus tem propósito na vida de cada um de nós. E nós estamos deixando esse propósito de Deus passar, sem que a gente perceba o que Deus quer. Por quê? Porque nós não estamos dando atenção aos mandamentos do Senhor, a palavra dEle, os conselhos dEle. Nós estamos dando preferência às coisas do mundo, que está lá fora. Repito, não estou puxando a orelha da igreja. Conselho de Deus. Para que a gente venha pensar melhor nas nossas ações. Para que a gente venha pensar só nas coisas do alto, não nas coisas da terra. Porque tudo que há na terra, a ferrugem vai comer. Mas quando você junta tesouro no céu, pode ter certeza que lá estará quando você for, para a eternidade. Continuando aqui. Ainda tem um pouquinho de tempo. O 5. 1 João, capítulo 2, versículo 5. Mas, qualquer que guardar a sua palavra, o amor de Deus está nele. Oh, glória! Então, se eu guardar a palavra de Deus, os mandamentos dele, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Então tem um diferencial? Tem.
está aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se eu digo que estou com Cristo, eu preciso andar como Cristo andou. E como que Jesus andava? Ensinando. Aí você, não, pastor, mas Jesus andava a pé, sim. Jesus andava a pé, caminhando, mas com todo o seu amor, pregando a palavra de Deus, mostrando a sua humildade, levando aquele amor sincero e verdadeiro, curando. Aí você pode falar assim, pastor, é muita coisa para o meu caminhãozinho. Não, não. Jesus te capacita. O Senhor te capacita aonde quer que você esteja. Ele vai te dar condições de você exercer a função de sacerdote, de homem de Deus, mulher de Deus, falar do amor dele. Tem um ditado que diz no mundo, né? Que anda com outro, conheceis. Como é que é? Eu não sei agora, me fugiu aqui. Veio, mas fugiu rápido. Fala alto, irmão. Quem és? Então, olha só. Cuidado com quem você anda. Cuidado o que você fala. Cuidado. Fala de Jesus. Mas a situação está assim. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas não, eu creio naquilo que está escrito, que a palavra dele é pura, fiel e verdadeira. Ponto. Aí nenhum mal te sucederá. E nem praga alguma chegará até você nem a tua casa. Sabe por quê? Porque a pessoa está vindo contra você, trazendo situações, e você está indo na contramão dele, levando a solução do problema. Porque a palavra de Deus diz que nós temos um poder na língua. E o que você tem confessado? O que você tem falado? Sete. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tivestes. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouvistes, a palavra de Deus. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro, nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. As trevas vão passar. Esse momento que você está vivendo, que você não está conseguindo enxergar, ele diz, olha, esse momento de trevas vai. Quietai-vos o coração, fica tranquilo. E qual é o conselho de Deus para esse momento? Na última ceia, com os seus discípulos, Jesus disse para eles: o novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. Está em João 13, 34 a 35.
João evangelista aqui, o apóstolo João, mostrando e lembrando para o povo de Deus que esse mandamento, que ele não iria escrever um novo mandamento, porque já existia, porque Jesus já tinha deixado esse mandamento para os seus discípulos, para que amem uns aos outros, para que não julguem uns aos outros. Mas quando você ama verdadeiramente uns aos outros, e aqui eu estou me referindo à Igreja de Cristo, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Sabe por quê? Porque quando você ama, e através desse amor, de um para com os outros, aqueles discípulos, eles fossem reconhecidos como os discípulos de Jesus. E se você hoje amar o teu irmão, como o próprio Jesus ensinou, amem uns aos outros como eu vos amei, pode ter certeza que aonde quer que você vá, todos serão reconhecidos como os discípulos de Jesus. Que nós somos discípulos de Jesus. O mundo precisa conhecer e reconhecer quem somos. Você precisa dar uma ordem ao mundo espiritual, com convicção, com certeza, sabendo que você é filho de Deus e que Deus vai te ouvir. Não pode ficar com medo. Se você ficar com medo, a palavra de Deus não está em seu coração. Vamos praticar mais. A gente precisa romper essas barreiras. O nosso adversário, irmãos, ele não está para brincadeira. Nove. Aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Pastor, não tinha pensado nisso, eu não posso odiar o meu irmão. Não, tem que amar. Jesus é amor. E o amor dele é incondicional por mim e por você. Por que você vai odiar o teu irmão? Por que você vai falar mal do teu irmão? Por que você não ora por ele ou com ele? Mostrem o amor de Cristo uns aos outros. 10. Aquele que ama o seu irmão está na luz, está com Cristo, e nele não há escândalo. Oh, glória! Alguém ama aqui o seu irmão? Eu fiquei assustado. Glória a Deus. Ame uns aos outros. Pastor, mas eu não conheço, mas ama. Declara que você o ama. Simples. Você não precisa ir na casa dele todo dia almoçar, não faça isso. Você não precisa tomar café todos os dias, mas se encontra numa padaria aí, por aí, toma um cafezinho. Isso é amar, é cuidar um dos outros. Amém? Aí eu volto aqui a repetir. O GP dos homens, né, irmão Joelson, pastor Wilson? A gente está ali para quê? Para cuidar um dos outros. As mulheres estão aqui no GP para cuidar uma das outras. O GP dos jovens para cuidar um dos outros. Isso é amor. Cuidado, carinho. Aí eu vou puxar agora um pouquinho. Cadê os homens? Terça-feira, às 19h30, GP. Onde a gente cuida um do outro. Onde a gente se abraça. Aquele que ama o seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde deva ir,
porque as trevas lhe cegaram os olhos. Filhinhos, escrevo-vos porque, pelo seu nome, vós são perdoados os pecados. Aí ele chama a atenção aqui. Eu tenho 1 minuto. Pais, escrevo-vos, porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovem, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. Eu vos escrevo, filhos, para que conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, para que já conhecestes aquele que é desde o princípio, e vos escrevi, jovens, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós. E já vencestes o maligno. Já vencestes o maligno. Glória a Deus. Eu vou parar por aqui, meu tempo encerrou. Tinha mais um pouquinho. Mas quando eu li Provérbios 4 aqui, me tomou um pouquinho de tempo. Para a gente resumir um pouquinho aqui, pensarmos juntos como igreja. Nós precisamos mudar alguns hábitos da nossa vida. Eu não sei passar em algum lugar, se eu vou em algum lugar, a não brincar com as pessoas. Brincar saudável, amém? Falar coisas boas. E isso faz uma diferença muito grande. Esses dias eu estava no mercado e tinha um senhor muito sério atrás de mim. Era o próximo a passar no caixa. E a menina do caixa toda sorridente, atendendo uma senhorinha de 60 e poucos anos. E eu trato ela com muito carinho. Ela tem um carinho imenso. Não vou falar o nome do mercado, não posso fazer propaganda. E ela falou para mim assim: eu tenho um prazer enorme em te atender todos os dias. Se eu pudesse, eu só teria você como cliente. Porque você chega, você dá um bom dia, você dá um sorriso e me enche o dia de alegria. Aí eu falei para ela que eu a amava. E ela disse: o senhor me ama? Eu falei: de todo o meu coração. E ela ficou sem entender. Eu falei para ela: ó, Jesus nos ensina que nós devemos amar ao próximo, assim como Ele nos ama. E eu te amo. Por isso que eu te trato dessa forma. Aí o moço que estava atrás, muito sério, olhou para mim e falou assim: mas como pode amar aquele que você não conhece? Eu falei: porque eu também te amo. Mas o senhor não me conhece? Eu falei: e daí? O importante é que eu te amo. Porque Jesus falou isso para mim, que eu preciso e devo te amar como irmão. Se você não quiser me amar, é uma escolha sua. Aí ele foi: posso te dar um abraço? E ele me deu um abraço e as lágrimas desceram nos seus olhos. Glória a Deus. É para o Senhor Jesus. Por que eu estou contando isso aqui? Fazendo um resumo pequenininho, teve mais coisas. Fiz um resumo pequenininho. É porque é assim que nós temos que ser. Não tem como dar errado. Quem vai te julgar? Ele até ameaçou, tentou, mas o amor de Cristo foi muito maior do que os pensamentos e o julgamento dele. E ele falou assim: a gente precisa se encontrar mais vezes. Eu falei: pode vir todos os dias nesse horário que estarei aqui. Então é dessa forma que a gente tem que viver como irmãos, amando uns aos outros.
sem exceção. Convido você a ficar de pé agora. E olha para o irmão que está do teu lado. E fala para ele que o ama. Fala para ele, olha, Jesus falou para mim que eu tenho que te amar como Ele me ama. É igreja. Igreja precisa amar o seu próximo. Não importa. Você não tem que olhar as dificuldades do outro. Você não tem que olhar o problema do outro. Soma com ele. Soma. Mas como que eu vou somar, pastor? Perguntando, em que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer para alegrar o teu dia? Quando você faz essa pergunta para alguém, pode ter certeza que o coração dessa pessoa se comove. O que eu posso fazer para alegrar o teu dia? O que eu posso fazer agora para alegrar o teu dia, o teu domingo? Orar por você. Você aceita? Vamos orar? Vamos falar com aquele que conhece os nossos corações? Se você tinha ódio, rancor ou mágoa de alguém, pede perdão a Deus agora. Fala, Senhor, me perdoa. E libera o perdão. Porque Jesus, Ele é amor. E Ele te ama de forma incondicional. Não importa a maneira que você entrou aqui. Não importa os pensamentos que te trouxeram até aqui. Sabe o que importa? É que você está aqui. E se você está aqui é porque você ama a Cristo Jesus. E esse amor pode te transformar agora. Fala para Ele, Senhor, sonda o meu coração. Esquadrinha. Esquadrinha, Jesus. O meu coração, se tem alguma coisa, Pai, que não te agrada, tira. Pai, se há alguma aresta, Senhor, entra agora. E vai colocando, Senhor, nessas arestas o teu amor, através do Santo Espírito, para que eu possa amar mais, para que eu possa transmitir mais o teu amor, porque eu não quero, ó Pai, me desviar, como está escrito na tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas eu quero somente olhar para ti. Porque Tu és o autor e consumador da minha fé. Então eu me entrego, Jesus. Me entrego verdadeiramente. Eu quero ser chamado de meu amado por Ti. Então sonda, Jesus. Sonda. Passeia, Senhor, no meio da Tua igreja. Visita, Pai. Visita os Teus filhos agora. Aqueles que nos acompanham, ó Deus, pelas redes sociais. Visita, Senhor. Se há alguma coisa em seu coração que não te agrada, tira, Jesus. Limpa, Pai. Faz uma varredura completa e transforma essas vidas com Teu santo e poderoso amor. Oh, Jesus. A Tua igreja agora ora, Pai, porque eles reconhecem o Teu amor.
Não mais agora eles estão com os pensamentos vagos, mas agora eles estão com os pensamentos em Ti, sabendo que sem Ti nada podemos fazer. Toca, Senhor Deus, a Tua igreja. Enche, Pai, esses corações agora de amor e alegria, de paz. Esses pensamentos, ó Deus, que estava desviando, ó Pai, dos Teus caminhos, que agora venham cair por terra em nome de Jesus. Se há alguém, Pai, aqui nesse momento passando por uma enfermidade, se tem um parente agora que esteja em um leito de hospital, ô Jesus, visita, Pai. Quebra, Senhor, essas cadeias, essas correntes que aprisionam essas pessoas. Visita, Jesus. Visita, Pai. Visita agora o leito dos hospitais, em especial Nova Friburgo, Pai. Entra com providências naquele lugar, Jesus. Aqueles que nesse momento, Pai, estão confessando que só o Senhor é Deus, entra com providências na vida dessas pessoas. Traz cura, porque está escrito na Tua palavra que a Tua palavra corre velozmente sobre a face da terra. Então vai de encontro a essas pessoas, ó Deus. Se há alguém aqui com parente enfermo, nós como igreja enviamos agora uma palavra de cura, de libertação, para que essas algemas que aprisionam agora caiam, sejam totalmente quebradas, em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louve ao Senhor agora, com todo o teu coração. Fecha os teus olhos. Não se distraiam com nada. O louvor, Jesus habita no meio dos louvores. Louve a Ele em forma de agradecimento, de adoração, porque Ele está aqui. E Ele quer ouvir e quer ver a tua ação e a reação. Faça a diferença.